Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é quarta-feira e hoje eu vou estar voltando a fazer os vídeos sobre biografias. Assisti documentários sobre a vida de. Calma. Meu Deus. Albert Einstein, né? Sobre o grande cientista. E daí vou contar um pouquinho para vocês resumidamente do que eu percebi, né? E é isso. Esse vai ser o vídeo de hoje, né? Venha pra cá, rumo a 3K para mais. Se inscreva no canal, curta o vídeo e já vou me apresentar. Meu nome é Melissa, eu sou dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Eu sou Melissa de verdade. Sou mãe da Poliana de verdade. Eu sou cristã. Eu sou autista superdotada, né? Minha filha é autista. Eu sou uma mãe diferente também. Eu tava pensando esses dias, né? Porque se fala tanto em inclusão escolar, né? Dentro das escolas, a inclusão dos filhos. E ninguém nunca falou sobre a inclusão das mães, né? Eu como uma mãe bem diferente, às vezes eu escuto umas coisas que me cortam o coração. Então, eu não vou falar aqui para vocês o que é, mas corta, só isso que eu digo, corta muito. É que como o meu autismo, ele não é bem nítido, né? Eu estou no meio das pessoas, assim, uma missão secreta, disfarçada, enfim. E como eu já me identifiquei, já descobri a minha condição, muitas vezes quando eu escuto coisas que cortam esse meu coração e que muito mais deve cortar o coração das crianças, é muito doloroso, sabe? É extremamente doloroso, revoltante. Eu acho que mais doloroso do que revoltante. A tristeza, ela te incapacita, ela te incapacita até a se revoltar, sabe? Eu sou bacharel em Direito, não exerço. Eu, eu sou escritora, contadora de histórias, tenho 6 livros publicados, A Lenda das Mulheres Proibidas, Mônica, O Limite do Amor, A Volta do Filho e Outros Contos, As 5 Estrelas, 29 de Fevereiro e Outros Contos. Eu tenho altas habilidades, né? Enfim, é isso. E aí vou contar um pouquinho sobre o Albert Einstein. Albert Einstein. Ele tem algumas vitórias e algumas derrotas na vida dele, né? Mas isso que eu vejo dependeu muito das escolhas e das prioridades dele. E a mesma coisa vai ser nas nossas vidas. Deus estava falando muito no meu coração, que às vezes eu ficava assim, qual primeiro, isso ou aquilo, né? E daí, hoje ele me disse, desde ontem ele me dizendo, quem disse? Por que não pode ser junto, né? Duas bênçãos ao mesmo tempo. Por que tem que ser isso ou aquilo? Por que não pode ser isso e aquilo? Então, sobre o Albert Einstein, vai ter muito isso,
de que ele priorizou algo, mas não precisava ter sacrificado, entendeu? No caso dele, ele sacrificou a família. Não era preciso, foi escolha dele. Você não precisa sacrificar algo em troca de outra coisa, ok? Então essa é a primeira mini mensagem. Eu tomando um chazinho, se inscreve, curte no vídeo. Eu amo você, eu amo sua vida. Nós somos muito amados por Deus. Deus olha para nós segundo o plano dele, não segundo a nossa circunstância, segundo o plano dele, entende? Isso é maravilhoso, entende? Não há nenhuma história perdida, não há nenhuma vida perdida, nada que não tenha jeito, porque ele olha segundo o plano dele, e o plano dele é de dar certo e de dar muito certo, entendeu? Mas eu vou começar a contar. Albert Einstein foi um menino que teve problemas de desenvolvimento na infância, né? Ele demorou a se desenvolver, eu digo fala, comunicação, tudo isso foi algo que foi bem lento na vida dele, da infância, né? A gente e os médicos, os professores, eles cobram muito isso, né? Esse desenvolvimento na criança, até para ver se a criança está acompanhando as outras, está com um desenvolvimento saudável, né? Por exemplo, a criança ela tem uma caderneta, né? De saúde, onde se anota, né? Com quanto tempo começou a andar, a falar. E o Albert Einstein, ele tinha, assim, um atraso significativo. Outra coisa que eu reparei na história dele, depois que ele cresceu e aí já começou a, como qualquer outro aluno, a fazer suas atividades, né? Fazer provas, atender a resposta dos professores quando era perguntado algo, é que ele nunca conseguiu ser igual a todo mundo. Na verdade, não. Eu começo a frase dizendo que quando ele ficou igual a todo mundo e termino dizendo que ele nunca ficou igual a todo mundo. Quer dizer, o que eu quero dizer? Falava? Já falava. Conseguia se comunicar com as outras crianças e se comunicar com os professores, conseguia fazer prova, conseguia, o professor perguntava alguma coisa, ele conseguia responder, conseguia entender o que era questionado, quer dizer, cognição, comunicação, tudo isso, né? Ele já andava, já falava, já, enfim, tudo ali que uma criança faz, ele já fazia, só que a questão é como ele fazia. Então, ele nunca foi igual a outra criança, né? No que ele não foi? Na questão do como. De como, como ele dava as respostas dele, como ele dirigia a atenção dele, como era o comportamento dele e como o cérebro dele. Ou seja, o cérebro que processa o comportamento da pessoa, né? As preferências, como que o organismo dele, o organismo é vivo, né? Como o organismo dele, porque assim, o seu cérebro, ele é de um jeito, então, de acordo com essa maneira, ele vai escolher como a sua vida deve ser. Como é melhor estudar para você. Enfim, todas as coisas. Tá meio difícil, talvez, de entender. É que, por exemplo, ele era muito distraído.
entendeu? Diferente de outras crianças, ele estava sempre absorto nas ideias dele. Provavelmente ele era superdotado, com certeza, né? Muitas ideias na cabeça, então ele ficava sempre divagando, sempre como um balãozinho assim, perdido, né? Em sala de aula, os professores ficavam muito irritados com isso. Em segundo lugar, né? Então, se ele tinha atenção, tinha, mas a atenção era focada nos pensamentos dele, naquilo que era o objetivo dele. E provavelmente talvez já fossem os cálculos, né? Ele gostava muito de cálculo. Inclusive, depois que ele morreu, pegaram o cérebro dele para fazer estudo e viram que a parte do cérebro que faz cálculos era diferente da maioria das pessoas, como nós. Bom, eu não tenho altas habilidades em cálculos. Então, não é sobre o que eu sou capaz de fazer, mas como, como eu quero fazer isso. Porque o meu cérebro escolhe a maneira correta para mim, a melhor maneira, entendeu? Então, a melhor maneira, então não era um erro. Esse é o problema muitas vezes da educação tradicional, entendeu? Para a educação tradicional, era um erro ele estar distraído. Mas, afinal de contas, quem está correto? O professor ou o seu cérebro? O seu cérebro está correto, entendeu? Porque ele sabe, com uma grande máquina criada por Deus, qual é a maneira correta de você se desenvolver. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte: o cérebro neurodivergente, ele não é para ser corrigido, ele precisa ser incluído, não corrigido. Porque ele tem um avanço. E quando você tenta corrigir isso, você está tirando esse avanço que ele tem. Você está. É como você pegar um. Ah, eu vou comprar um celular novo. Ele vem com uma nova tecnologia. Mas tira essa tecnologia que está atrapalhando. Como assim? Entende? Então, assim, o cérebro dele justamente fazia com que ele fosse distraído para que ele pudesse desenvolver a alta habilidade dele. Então, era um recurso isso. Entendeu? É que a padronização do ser humano, ela menospreza pessoas, entende? Ainda, principalmente pessoas que têm uma grande capacidade, mas têm um modo de operar diferente, entendeu? O ser humano ele tem uma dificuldade para aquilo que é diferente, né? Que ele não pode entender, inclusive Deus. Mas esses cérebros, eles foram formados por Deus. Então, Albert Einstein, ele estava lá, com o cérebro dele operando para ele ser distraído. Então, não era um erro. O cérebro dele, eu vejo isso, o cérebro dele o criou não, Deus criou o cérebro, mas o cérebro dele estava criando aquela forma de desenvolvimento. Antes de você fazer uma escolha, o seu cérebro já fez por você. Eu li uma matéria super interessante, muito top. Alguns segundos antes, não sei se são segundos ou milésimos de segundos, mas eu acho que é creio de 2 a 3 segundos. Antes de você falar, vou escolher entre vermelho e azul, seu cérebro já escolheu. Antes de você ter consciência, o seu cérebro já escolheu por você. Então ele escolhe tudo para você. Claro que existe erro, né? Dependendo se você tiver trauma, se, enfim, autossabotagem, várias coisas. Mas essa é a primeira coisa, ele era muito distraído, né? A segunda coisa é que o professor chamou ele, ei, você tá distraído, e já levou, né, aquele ralo.
E daí o professor provavelmente falava assim, vou te fazer uma pergunta, né? Para ver se você está prestando atenção na aula. Daí faz a pergunta para ele e ele responde com toda a capacidade dele, que não era para qualquer um, não. Só que ele não responde o que o professor quer. Ele responde aquilo de acordo com o que o cérebro dele está vendo e processando. E esse professor, por ser sempre assim, não aceita a resposta dele e se sente ofendido com a resposta dele. Entende? Porque na educação tradicional é assim, né? Só existe uma pergunta e para essa pergunta só existe uma resposta. E eu chamo isso de manipulação. Manipulação cerebral. E então, assim, sempre que era perguntado algo, os outros alunos, não sei se ele era autista também, eles sacavam. Eu sei o que o professor está querendo. Eu vou dar a resposta que ele quer. Eu não vou dar aquilo que eu acho que eu estou pensando de verdade. Eu vou entregar o peixe que ele quer, né? Ele quer salmão, eu vou dar salmão. Eu estou aqui com um dourado, mas eu não vou dar o dourado para ele. Ele vai se irritar. Eu vou dar o salmão para ele, porque é isso que ele está esperando de mim. É tipo isso, entendeu? E até hoje é assim, até no mundo adulto, né? Então ele tinha as capacidades, mas ele era estranho na maneira como ele usava as capacidades dele, entendeu? A maneira como ele se posicionava perante essa sala de aula. E uma coisa que é mentira é que dizem que ele tinha nota baixa. Não, ele nunca teve nota baixa. Pelo menos não em matemática. Ele sempre teve nota alta, 9 e 10. Então isso foi uma confusão que fizeram. A nota baixa dele, que eu acho que ele tinha, era em outras matérias que não tinham cálculos. Então, a dificuldade dele era lidar com um professor e com pessoas ali, professores, né? A escola em si, que não sabia nada de um neurodivergente, que não sabia nada de um superdotado, né? Que queria mais uma cópia, mais um robozinho ali, entendeu? Eu programo você e você me dá a resposta que eu te programei a dar. É simplesmente isso. Ele se casa e ele tem um filho. Eu não sei se é menina. Eu acho que é menina. E simplesmente não se fala muito dessa menina. Eu sei que essa menina não fica com eles. Não sabe se ela foi adotada, eles deram a criança. Eu sei que na época que eles têm essa criança, eles não tinham condições financeiras, porque ele não conseguia trabalho em lugar nenhum. Ele era mal visto, sabe? Mal visto ali no meio acadêmico. Então ele não consegue. Enfim, provavelmente ele colocou essa primeira filha dele para adoção. Mas depois ele tem outros filhos. Enfim, são muitos anos tentando e quando eu digo tentando, o fracasso dele não é intelectual. As pesquisas dele estão de vento em popa. O fracasso dele é social. O fracasso dele é o mesmo que ele tinha na escola. É um fracasso social.
o cérebro dele tá a mil, descobrindo, avançando, cheio de vitórias, mas socialmente um desastre, né? Esse é o superdotado, ele é assim. Então isso influencia muito dele ter os problemas financeiros dele. Só que em um dado momento, de tanto ele insistir, né, por causa das descobertas dele, ele começa a ser visto, porque não tem como, né? Uma hora ou outra, o mundo começa a perceber que existe um cientista que realmente parece que veio fazer a grande diferença no mundo, né? Que é o Albert Einstein. Mas foram muitos anos, não é fácil. A gente vê assim, Albert Einstein, pensa que ele, sei lá, descobriu uma fórmula e já foi condecorado. Não, as coisas não se deram assim, ele não era aceito. Os professores diziam, não entendo o que ele fala, não entendo o que ele pensa, não sei, não acredito nisso, não estou entendendo nada disso, sabe? É complicado demais o que ele fala. E só que, como eu disse, né, em um dado momento as coisas começaram a fluir, começaram a dar certo e ia dar muito certo. E aí ele foi tomando gosto, né? Imagina uma pessoa rejeitada socialmente desde a infância, né? Ele começou, aquilo subiu na cabeça dele, né? E parece que ele aproveitou aquele momento para sei lá, expulsar a esposa dele da vida dele. Eu não sei se eles já dormiam em quartos separados, mas desde que a vida dele mudou financeiramente, socialmente, né? Ele passou a ser convidado de honra de todo lugar, né? Começou a ganhar muito bem. Parece que eu lembro que ele pediu para ganhar $3.000 por ano. Mas o que ofereceram para ele por baixo era $17.000 por ano. Então ele sonhava com um valor e achando ainda que era muito para ele, e ofereceram 4 vezes mais para ele. Então imagina como a vida dele mudou de uma hora para outra. Então eu vejo ele assim, na minha mente. A partir desse momento, né? Eu não quero mais essa esposa, eu posso ter uma esposa muito melhor. Expulsando a esposa dele do quarto, falando: você vai para o seu outro quarto, nós vamos viver assim como amigos. Ele faz um documento dizendo para ela como o casamento vai ser a partir de agora. Você não pode entrar no meu quarto, você tem que pedir permissão, você não pode falar comigo. E um monte de regras para viver dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto. Ele não queria mais ser o esposo dela. Ele queria o mínimo possível de contato com ela. Ele iria tolerá-la, mas não ser o esposo dela. Nossa, é horrível. Ele humilha ela com aquele papel, ele... Não, e parece algo tão... Uma frieza metódica, uma frieza... Eu vejo uma escuridão entrando no coração dele a partir daquele momento. Eu não sei. Eu vejo Deus olhando para ele dizendo: nossa, Albert, eu acompanhei você todos esses anos. Eu sei quanto foi difícil para você.
e agora você despreza justamente a pessoa que esteve ao seu lado, te apoiando todo esse tempo quando você não tinha nada. E agora é que a sua vida melhora. Nossa, a escuridão entrando no coração dele e tomando conta dele. Vai ter 2 momentos assim na vida dele, da escuridão entrando no coração dele. Esse é o primeiro momento que ele rejeita completamente a família dele, né? Através da esposa. Ele não rejeita os filhos, mas é algo muito feio, a rejeição. Um homem rejeitar a esposa perante os filhos, porque isso se torna modelo. Entende? Ele ensina a crueldade para os filhos. É como se ele dissesse: meu filho, case-se com uma mulher, né? E a hora que você melhorar de vida, você arruma outra. Então, assim, é um ensinamento. A atitude ensina muito mais do que as palavras. Então, sabe, ele dá um show de crueldade no melhor momento da vida dele, o que é muito triste. Depois ele continua não. O que acontece? A esposa dele não cabe bem aquilo para ela. Claro, né? Ela queria um esposo, ela não queria um amigo. Ele não era amigo dela, ela tinha acho que 2 ou 3 filhos com ele, né? E eles não eram amigos, eles eram marido e mulher. Ela sabia do valor dela, ela sabia do quanto ela suportou ao lado dele, talvez até perdendo a primeira filha, né? Quanto ela sofreu ao lado dele, apoiando. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer. Ela ajudou muito nas primeiras descobertas dele, sabe? Eu acho que tem o dedo dela em muita coisa que ele descobriu, sabe? Só que ele nunca admitiria isso. Porque ele demonstrou um lado machista muito forte nele, né? Um lado muito cruel e de ingratidão para com essa esposa, entende? Que ela chegou a estudar muito, sabe? Ela chegou a ser uma cientista. Só que do nada ela simplesmente não quis mais. Será que ela não quis? Será que ele proibiu? Né? Tinha medo dela, sei lá, tomar o lugar dele. Isso é muito triste quando acontece dentro de um casamento ou entre irmãos. Enfim, a inveja, né? O ciúme, tentar diminuir o outro. E isso acontece muito com a mulher, né? Depois ela não aceita bem essa carta dele, não aceita bem essa distância, né? Ela deve ter reclamado muito. E aí ela arruma as coisas dela e vai morar em outro lugar. Não dá certo, não sei se eles brigam. E, e aí ele nunca mais vê os filhos, sabe? Nunca. E ele. Ah, na verdade, ele já estava traindo ela por cartas, né? Com uma prima dele. Por quem ele tinha se apaixonado, não sei se foi na infância, na adolescência. Então, toda essa frieza dele era já por causa dessa infidelidade no coração, porque a infidelidade começa no coração, né? Na mente e no coração. E, e aí ele realmente se casa com essa prima dele, junta, se casa, não sei. Ele se torna pacifista, né? Começa a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele está morando na Alemanha. E aí ele se muda. Ele tinha cidadania alemã, né? E quando ele soube de Hitler, do intuito dele, né, contra os judeus, esqueci de dizer, Albert Einstein, ele era judeu. Então
Ele não quer, ele devolve a cidadania dele. Tem uma coisa bem legal. Então, o legal dele é que ele era pacifista e também ele era contra o racismo. Ele chegou a dar aula para salas de aula de negros e dizia muito para eles que achavam um absurdo o racismo, que os negros eles tinham que ter as mesmas oportunidades e que eles tinham as mesmas capacidades das outras de pessoas de outras cores, né? Só que, como eu disse, ele teve um outro momento de escuridão. Foi que tentaram convencê-lo a ajudar a fabricar a bomba atômica, a inventar a bomba atômica. E ele não queria de jeito nenhum, porque ele era pacifista, até que disseram para ele: você sabe, Albert Einstein, o que vai acontecer se o Hitler inventa isso primeiro? Então já que ele pode fazer o mal contra nós, vamos fazer isso primeiro. E aí isso convence. Eu sei que ele vai conversar com outras pessoas importantes, convence essas pessoas também a fazerem a bomba atômica e, enfim. E depois ele diz que se arrependeu, que foi um grande erro da vida dele. Então foi segundo ou terceiro. Acho que o primeiro momento de escuridão da vida dele foi desfazer-se da filha dele, né? Eu acho que eles dariam um jeito, mesmo com pouco dinheiro, não morreriam de fome. O segundo momento foi o momento em que ele desprezou a esposa dele, e o terceiro momento foi o momento em que ele decidiu fazer o mal primeiro, né? Então, esses foram os 3 momentos de escuridão do coração de Albert Einstein, com certeza. E ele terminou a vida dele escrevendo. Escrevendo. Achei muito legal isso. E aí, é só isso. Eu quero dizer para vocês que você não precisa perder algo para ganhar alguma coisa. Você não precisa perder um filho, você não precisa perder um esposo, uma esposa. Não precisa. É o que Deus me disse. Às vezes o diabo vai falar ou é isso ou aquilo. Então, para ter dinheiro não precisa perder a sua família. Não precisa perder o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, não. Não precisa desse sacrifício, Deus não quer. E você tem que fazer o bem primeiro, você tem que amar primeiro, não odiar primeiro, não trair primeiro, não se defender primeiro, entendeu? Em vez de deixar a escuridão entrar no seu coração, deixe a luz entrar, deixe Jesus entrar no seu coração. Valorize as pessoas que estiveram com você quando tudo estava difícil. O dia que as coisas melhorarem, sabe? Seja grato a Deus, seja bondoso, seja generoso. Albert Einstein, ele deixou a esposa, os filhos que estavam com ele quando ele era um Zé Ninguém, ele era um nada, um homem desprezado, rejeitado, mal falado. E quando tudo dá certo na vida dele, começa a ganhar bem, começa a ser aplaudido, ele vira as costas para essas pessoas, para deixar uma mulher estranha entrar na vida dele, sabe? Pessoas estranhas. Não, não. Esse não é o caminho correto. Eu não creio que não é que a inteligência ela é do mal, sabe? Eu ando pensando sobre isso já há alguns anos.
é que é um meio extremamente bom de Satanás tentar alguém é através de elogios, através presentes, de dinheiro, entendeu? Então é isso. Eu quero terminar por aqui dizendo: Deus abençoe sua vida. Cuidado com a tentação, né? É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. É isso. Nós podemos vencer em todas as áreas da nossa vida quando a gente estiver próximo de Deus, entendeu? Sabe o que eu achei incrível? É que assim, a gente vê muita crueldade como uma coisa assim, pessoas, sabe, fazendo bagunça, chutando, gritando, socando parede, quebrando objetos, rasgando, pegando a mulher pelos cabelos, socando, mordendo, batendo, deixando roxa, quebrando, tendo muito ciúme, sabe, aquelas coisas assim. Mas Albert Einstein não. Ele teve uma crueldade inteligente, organizada, metódica, burocrática. Esse tipo de crueldade eu fico assim, paralisada. Inacreditável, né? Sabe quando o diabo apareceu para me matar? Tem um vídeo aí no canal que eu falo. Ele apareceu dessa forma, assim como Albert Einstein se comportou. Muito centrado, organizado, extremamente inteligente, paciente, parecendo um homem de bem, sabe? Nossa, quando o diabo ele se veste dessa maneira, nessa, como é que eu vou dizer? Não como uma fera, mas como um mal chique. Sabe um mal chique? Um mal chique. Ai, nem sei dizer. Cara, sabe? Você não compreende isso, porque você sempre vê aquele mal da bagunça, da desordem, da de grito, de urro, de garras, de e esse não, extremamente centrado, calmo, inteligentíssimo. E é assim que Albert Einstein agiu com a esposa dele. Eu fiquei chocada, sabe? Ele faz um documento, ele mal, ele não tem só um jeito, entende? E essa maneira tão sociável, tão é como se você quisesse bater palmas. O que é isso? Sabe? O que é, 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 é um mal. Eu não sei que nome dá. É muito. É o que Jesus disse, né?
Vocês julgam a aparência, mas eu sei a verdade. Eu acho que naquele momento, para quem estivesse olhando de fora, ela pareceria ser o mal, ser a louca, tipo ciumenta, né? Não está sabendo lidar bem com a situação porque ele não quer mais ela, ele quer a liberdade dela e ela é a louca. Mas esse é o ângulo de Satanás, entende? Porque ele parece ser o homem correto, centrado, trabalhador, né? O mal, ele distorce tudo, tudo. É muito perigoso. Fique atento, porque a aparência, ela é do mal, né? Ela é do mal, o mal, ele... É isso. Já deveria ter terminado. Que Deus te abençoe. Pai, obrigada, Senhor. Pai, queremos que o Senhor traga equilíbrio às nossas vidas. Senhor, não vamos colocar nossa família como sacrifício para a gente obter um sucesso profissional. Não, não vamos. Em nome de Jesus. Nós vamos ter o sucesso profissional e o sucesso familiar. Nossa família permanecerá unida. Estaremos presentes na criação dos nossos filhos, dos netos, bisnetos. Pai, em nome de Jesus. Protege, Senhor, todos os nossos propósitos. Protege, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, uma coisa que eu queria dizer. Albert Einstein, ele teimou em ser pacifista. No momento em que não era o momento da paz, era o momento da guerra, né? Todo mundo ali pensando em guerra e ele pensando em paz. Até o momento em que o convenceram. Cuidado com isso. Às vezes você está teimoso. O cérebro dele dizia para ele: não, Albert Einstein, não, é o momento da paz, é o momento da paz. Mas em algum momento ele foi seduzido pelas pessoas que estavam ali em volta falando em guerra. Mesmo que aparentemente parecia que era para se defender, não era. Era para atacar. Da mesma forma, provavelmente ele estava ali, um homem fiel, pobre, estudante, trabalhador, mantendo a família dele unida, sempre próximo aos filhos. Mas em algum momento convenceram ele de que ele podia trair a esposa, de que ele podia trocar de esposa, de que ele podia sim atacar o inimigo, né? Então, cuidado com aquilo que as pessoas estão te convencendo. Cuidado. Às vezes, uma certa teimosia é importante para você, para que o mal não entre no seu coração. Para que o mal não entre no seu coração, é isso, né? Vai saber, né, que aquilo que você teima tanto é justamente Deus dizendo: esse caminho não é bom, né? Esse caminho, né, não é bom. Permaneça onde você está. Tchau, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.